pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira. Terminou na Copa Sul-Americana, semifinal, jogo da volta e deu Racing, hein? É o único time que está na decisão dessas Copas Internacionais Sul-Americanas que não é do Brasil. O Racing, então, invade a final da Sul-Americana ao eliminar o Corinthians. Lá em Avejaneda, Racing 2, Corinthians 1 de virada. Com isso, o Racing vai jogar a final da Sul-Americana com o Cruzeiro. Então, as duas decisões sul-americanas estão definidas. Teremos um duelo de alvinegros entre Botafogo e Atlético Mineiro na Libertadores. Na Sul-Americana, Cruzeiro e Racing. Esses são os jogos, as finais das Copas Libertadores e Sul-Americana. Vamos falar muito sobre esse jogo a partir de agora, essa derrota do Corinthians em Avejaneda, que elimina o Corinthians assim, então, da Copa Sul-Americana. Tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e com vocês aí de casa, hein? Hashtag Troca de Passes está aqui na sua tela, hashtag Troca de Passes. Vai lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente, você torcedor do Corinthians, o que achou da eliminação, hein? Acho que dava pra ter passado? Eu acho que sim. E vamos começar a conversar a partir de agora. Vou começar aqui com o Carlos Eduardo Mansur. Mansur, o primeiro tempo eu achei muito bom do Corinthians. Apesar da derrota parcial por 2-1, naquela altura eu achava o placar injusto, pelo que o Corinthians havia produzido ao longo do primeiro tempo. Achei que o Corinthians foi melhor time do que o Racing, teve as melhores oportunidades e praticamente nas duas únicas estocadas do Racing, assim, com perigo, o Racing achou 2 gols. Já o segundo tempo foi muito ruim do Corinthians, de baixíssima produção. E para mim, com substituições muito questionáveis. Eu queria ouvi-lo, Mansur, para abrir o programa. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Bom, vamos lá. Primeiro a gente olhar para essa eliminação do Corinthians, a gente precisa pensar no que foi a temporada do Corinthians. Diante do que foi a temporada, o início, as perspectivas que se colocavam, talvez não fosse nem coerente com o que foi o ano do Corinthians a gente olhar e achar que o Corinthians devesse agora estar numa final de campeonato. Talvez fosse até muito para o que foi o ano do Corinthians. O Corinthians minimamente se encontrou com um esboço de formação de um time a partir da segunda metade do ano, né? Uhum. E aí já colocaram numa situação absolutamente preocupante e ainda muito difícil no Campeonato Brasileiro, em que ele agora vai precisar voltar todas as suas atenções. Então, nem combinava tanto com o ano do Corinthians que o desfecho fosse uma Copa. E, ainda assim, era possível chegar. O Corinthians sai após uma eliminatória que termina 4-3, a diferença de uma margem mínima, num jogo decidido por embora eu nem acho que o Corinthians tenha sido tão superior no primeiro tempo, mas ainda assim ele toma 2 gols em circunstâncias curiosas. Primeiro um toque de mão, que é acidental, mas é pênalti. E depois um outro lance que tem uma participação que embora não seja ilegal, sob o ponto de vista da esportividade, acho que a participação do Gandula no lance é demasiada, né? Mas sabe que eu estava ouvindo, né, os comentaristas de arbitragem? Sim, não, mas eu falei, não é ilegal. É uma orientação brasileira, né? Não, a questão não é essa. A questão é que o Gandula quicara a bola. Não, mas o problema não é esse. Qual é? Tem 2 problemas no lance. Primeiro, enquanto a jogada está se desenrolando, o Gandula arremessa uma outra bola para perto do campo e essa bola entra no campo. Ela não atrapalha, está tudo ok, o jogo prossegue. É essa bola que ele vai buscar, que está dentro do campo, coincide com a saída de uma bola e ele imediatamente dá a bola para o jogador do Racing. Até aí tudo bem, se essa eficiência durasse 90 minutos. Porque a partir do momento que o Corinthians precisa do placar, não tinha Gandula e não tinha bola. Né? Então, não dá para naturalizar alguns recursos, algumas malícias que não são tão virtudes assim. Bom, isso posto, isso acabou sendo o lance que decidiu o 2-1, para você ver como as margens foram pequenas. Sim. Acho que o Corinthians viveu 2 fases distintas no jogo, enquanto ele conseguiu ter a bola e combinar. Acho que esse losango que o Corinthians começa o jogo, ele dá ao Corinthians algumas aproximações e alguns bons momentos com bola, agora defensivamente ele prejudica, ele é muito difícil de compensar o time. Então você fica com os volantes correndo lateralmente grandes distâncias, o Quinteiro começa a entrar no jogo a partir da metade do primeiro tempo, o Charles tendo que se deslocar para tentar fazer essa marcação do Quinteiro, começa a chegar atrasado, a distância fica grande, o Racing vai começando a criar volume. E o Corinthians, sem ter muitos momentos de bola, de posse, especialmente no campo ofensivo, ele não aciona o melhor que ele tem de qualidade técnica dos seus jogadores e a partir daí ele no primeiro tempo vai perdendo terreno. O segundo tempo do Corinthians eu achei bem ruim para quem precisava do gol, né? Muito abaixo, o Corinthians finaliza 2 vezes só nos últimos 45 minutos. E em relação às trocas,
a gente pode conversar mais adiante para não sequestrar aqui o programa e deixar o Alex Mas a introdução ela tem que ser sua porque ela vem brilhantemente. Tudo bem, Alex? Graças Boa noite. Queria ouvi-lo sobre a eliminação do Corinthians e o que te pareceu esse Racing 2, Corinthians 1, Leia Avejaneda. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Para um ano super difícil, né? Conturbado até do Corinthians, essa chegada nessas finais de Copa do Brasil com possibilidade de passar para a final, o que animou foi essa melhoria do time, mas um time que é montado nesse ano não é fácil também você fazer com que dê liga e funcione. Existe há pouco tempo. Isso daí. E ainda mais com algumas escolhas que o Ramon ele faz. A gente, na verdade, assim, contesta ou pela ideia nossa, né? Essa questão de... Parece que a hora que ele tinha encontrado um bom time, ele, para os jogos esses importantes, ele mesclou, ele acabou mudando, enfim. Mas hoje também era uma possibilidade de passar para uma final, que o que fica, eu acho que disso tudo é a evolução, né? O ano começou muito ruim, de uma maneira complicada, montagem de elenco, as perspectivas passadas pela diretoria. Aí depois vem a chegada do Fabinho Soldado, enfim, você vai realmente estruturando a chegada importante de alguns atletas e tendo que lidar naturalmente com coisas passadas que não tem sido fácil para o Corinthians. Isso só possível porque arrumou parceiros comerciais para isso. Só que do lado esportivo realmente voltou a dar ao torcedor algo importante, porque ele teve que remontar esse time. Mas o jogo de hoje teve sim a possibilidade de fazer até mais gols antes, de repente, né? Porque essa triangulação ali da parte do ataque do Corinthians funcionou super bem. E o que teve de inspiração nesse sentido no primeiro tempo acabou faltando um pouco no segundo, assim, que aí é o problema de você decidir fora, ainda mais contra times argentinos, uruguais, enfim, fora daqui. Mas no sentido geral agora o que fica para o Corinthians e segue ficando é a questão de salvar a permanência no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso que tem que ver, o foco mudou agora totalmente, dá tempo de você treinar e dá tempo de você, de repente, escalar o melhor time, né? Tomara que o Ramon faça isso. Pois é, e sobre isso, né, eu fiquei pensando quando vi a escalação e depois as substituições, a escalação até menos, porque ele já tem dado mostras de que o Charles é titular do time dele nesse momento da temporada. Ele entrou com um time que hoje, em tese, é o titular. Isso, o Bidon aparentemente perdeu um pouco de espaço. E o campo nem sempre, para mim, mostrou, né? confirma. Não mostrava. Exatamente. Para mim não mostrava. O Bidon, para mim, tinha que ser titular do time no lugar do Charles. É a única contestação que eu faço. Nas demais posições, eu concordo Talvez ele entenda, com a escalação. Não sei se ele entende que fisicamente o Charles dá mais sustentação para um time que às vezes defende com 4 da linha defensiva, mais os 3. E os 3 homens da frente ficam, às vezes, muito desconectados sem bola. Talvez seja essa a questão. Talvez. Já achei até tudo bem nesse ponto. Agora, as substituições é que me chamam a atenção. Por exemplo, hoje, no intervalo, ele tira o Carrilho. Aí eu tenho uma interrogação. Questão física? Porque o Carrilho jogou 30 minutos só com o Cuiabá. E hoje sai no intervalo. É isso. Algo pode ter com ele e a gente não tem essa informação. Porque, naturalmente, você na situação que está o Corinthians, com a urgência do Campeonato Brasileiro ou com uma oportunidade de chegar a uma final de uma Copa Sul-Americana, um jogador com essa importância, pelo menos no mínimo você vai fazer uma opção para que ele esteja muitos minutos em um jogo. E ele não ficou nem metade no máximo só de uma das duas partidas. E lembrando que no Flamengo ele já não entrou também. Exato. Isso. Jogou, entrou no intervalo. Controle de minutagem. Por isso que é importante eles explicarem. Né? Aparentemente o Carrilho ele deve estar abaixo. Ele deve estar com algum problema médico que a gente desconhece. Porque na parte técnica, os minutos que ele joga, ele é, em geral, o melhor do time. Quase sempre é assim. E aí, para nossa surpresa, ele sai no intervalo no jogo de hoje. Tudo bem. Aí, coloca o Alex Santana, que é um ótimo jogador, está ganhando ritmo novamente, vai ganhando espaço naturalmente. Aí, depois, com 13 minutos, ele tira o Garro. Né? O Garro é um cara que bate muito bem na bola de fora da área. Uma bola parada pode decidir. Né? Numa metida de bola, como ele deu para o Yuri Alberto no primeiro tempo, que ele colocou o Yuri Alberto na cara do goleiro, ele pode fazer com que o Corinthians chegue ao gol. Ele se movimentou muito bem para receber uma ótima bola do Depay, ficou de frente para o goleiro. Acho que tomou uma decisão errada de bater no gol. Foi a melhor jogada do Corinthians no segundo tempo. No primeiro ainda. Perfeito. Né, que ele sai na frente do goleiro, o Yuri passava do lado esquerdo, ele resolve bater e o goleiro defende. Se ele toca para o Yuri estava com o gol aberto para empurrar para a rede sem ninguém à frente. Você estava falando do Bidon, que o Bidon faz uma jogada de infiltração de trás, que é a melhor jogada do Corinthians no segundo tempo. Isso.
Então, assim, a não ser pela questão física, pensando em Campeonato Brasileiro, talvez, porque a situação de algo do Corinthians... que a gente não conheça, não tem ideia, né? Por isso que eu penso muito no Campeonato Brasileiro, para justificar as substituições. O Corinthians joga contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, nós estamos na quinta. Então, teoricamente, ele tem 4 dias para recuperar para esse jogo. É como uma viagem. Então, a substituição do Garro não era justificável para mim ali. Ainda precisando buscar o resultado. Exato, você tendo atrás. E quando ele tira o Garro, ele não coloca o Coronado. Ele coloca o Thales Magno, o Corinthians, para mim, perde o meio-campo ali, né? O Racing começa a tomar conta do meio-campo, o Corinthians não cria quase nada. A única chance foi essa referida pelo Mansur, quando o Bidon faz uma tabela ali. Isso. E faz muito bem a infiltração. E acaba batendo por cima. Mas o Corinthians fica meio acéfalo naquele momento do jogo aí. E depois ele coloca de novo para tentar, acho que, consertar. Ele tira o Coronado. Ele coloca o Coronado quando tira o Memphis, já com 32 do segundo tempo. Então, as substituições, achei que virou uma salada tão grande no time que eu acabei não entendendo. Vamos acompanhar pelo campinho, é mais fácil a gente até explicar como o Corinthians foi mudando, né, ao longo do jogo. Aqui está a formação inicial, né, com o losango de meio, Martínez por trás. O Charles marcava mais pelo lado esquerdo, o Carrilho mais pelo lado direito. Garro fazendo aqui a ligação com os dois atacantes na frente. A primeira troca é do intervalo, né? Isso. O Alex Santana, buscar aqui o Alex Santana. Do Carrilho. Pelo Carrilho. Aqui não muda tanto, embora em alguns momentos ele tenha feito essa troca aqui de lado. Não sei se era preocupação com um jogador fisicamente que se impusesse mais fresco, que é o Alex Santana, para o lado que o Quinteiro buscava mais a bola. Talvez tenha sido por isso que ele faz. Essa é a única inversão que tem. E o Corinthians ainda inicia o segundo tempo tentando equilibrar o jogo. Aí começa o bom debate. Aos 12 para 13 minutos, você tem Thales Magno, né? E Bidon saindo do Garro. Garro e Charles. E o Bidon pelo Charles. Como é que o time, a partir daí, se organiza? Continua tendo um tripé de meio. Né? Ao invés de se organizar, ele acaba se desorganizando, eu achei. Basicamente, ele tem esse desenho. E aí, qual é a primeira questão? Para mim, ele perdeu o jogador que fazia essa ligação aqui, entre meias e atacantes. Embora, eventualmente, o Thales Magno tenha tentado fazer esse movimento aqui nas costas do atacante. Se fosse ver da maneira mais coerente, teria que ser o Memphis, né? Por mais que já tivesse um desgaste do jogo, mas ele tem muito mais essa condição. Para vir aqui atrás como um falso 9. Às vezes eu acho até que ele tentava manter o Yuri mais próximo para tentar dar o corredor aqui para a chegada do Mateuzinho, mas o Corinthians não conseguia se organizar ofensivamente para chegar no ataque. E ele poderia ter colocado o Alex Santana também para fazer isso, ou o Breno Bidon sem a bola para manter os 3 atacantes, se fosse ver. Mas isso daí também mostra que não é simplesmente eu escalar e posicionar 3 atacantes ou 3 zagueiros que eu vou ser mais ou menos ofensivo. A bola ela tem que passar, ela tem que ter uma ligação. E aos poucos o Corinthians começa a perder o meio e o Racing começa a ter mais chegadas, inclusive, do que o Corinthians. Quando vem a substituição, a entrada do Romero, né? O Romero entra no lugar, sai o Martínez, o Corinthians passa a ficar com o Breno e o Alex Santana como os 2 volantes, o Romero vem para o lado direito, o Thales Magno pela esquerda, e aí sim, concordo inteiramente com o Felipe. Aí, para mim, definitivamente, o Corinthians perdeu presença de meio campo. Já não estava tendo. Já estava sofrendo. A grande questão dessa troca é que, para mim, ela não atende a algo que o jogo vinha mostrando. Que o Corinthians tinha perdido a capacidade de recuperação rápida de bola, de volume, não achava mais a marcação e já não criava. A bola, por mais que ele acumulasse jogadores ofensivos, a bola não chegava para eles, né? E a última troca, eu acho que foi uma tentativa de ter esse jogador na ligação, que foi a entrada do Coronado, saiu o Memphis. Aí ele fica basicamente com 4-2-3-1. Você vê que quase sempre nas trocas o Corinthians mudou também de sistema, né? Então, com um espaço de 15 minutos entre uma troca e outra, ou seja, o time sempre tendo que se readaptar. Já é um time que, ao longo da temporada, se formou mais para o fim do ano. E passou ao longo do jogo por várias necessidades de troca de sistema. E aí você vai trocando sistema, onde você tem pouca rodagem de elenco, assim, vamos dizer, né? Jogando naquele mesmo sistema, ou 1 ou 2 opções. Aí você mudar num jogo só porque você está querendo mudar, realmente às vezes não acontece. Não, e é isso que eu queria saber de você, Alex, que esteve lá. A cabeça do jogador funciona assim com são muitas informações, né? Já ouvi diversas vezes alguns treinadores, né, com os quais a gente conviveu e conversou, eles dizendo, para jogador de futebol você não pode passar muita informação, né? Você tem que dar uma informação precisa sobre o que ele precisa fazer em determinado momento do jogo. E eu achei que nesse segundo tempo foi o contrário, né? Foi muita informação, com muita troca de sistema e acabou bagunçando um pouco, todo mundo meio perdido.
Como é que funciona dentro de campo quando você é obrigado a mudar tanto assim? Porque não é uma troca peça por peça, né? Porque normalmente quando você pode até trocar de sistema durante o jogo, mas normalmente você já está treinado para fazer um determinado sistema, naquele jogo não encaixou, você procura uma alternativa. E hoje foram tantas mudanças que me pareceu que depois de novo, falo que para mim o Corinthians fez um belo primeiro tempo. Né? Não teve tanto a bola, mas criou pelo menos 5 grandes oportunidades para fazer o gol. O Racing não chegou quase nada. As 2 que chegou, fez 2 gols. No segundo tempo foi completamente o oposto, não criou absolutamente nada, né, Alex? Mas o problema não é a informação. Primeiro, lógico, você tem que conhecer os atletas que você tem na mão. Mas é a qualidade da informação que você passa. Da maneira que ele armou aqueles 3 atacantes e os 3 volantes atrás, esse 3-3... Não ficou nada claro, ou ficou claro que ele não deu informação para ninguém, que o coerente poderia ser realmente o Memphis vir flutuar, que não aconteceu. Ele poderia ter feito um quadrado com 2 volantes e 2 meias, e na hora de marcar esse meia do lado esquerdo ou do lado contrário do Memphis, pega um para o Memphis poder respirar. Então isso aí pelo jeito pareceu que não tinha. Tanto que a entrada do Coronado vem para tentar consertar algo que já, um exemplo assim, a informação do que ele quis fazer era algo totalmente novo. Para um jogo, acho que é atípico, para um momento atípico, mas parece que sem muita lucidez, assim, né? Sem muito critério. E ele viu que deu errado e ele tentou consertar. Mas só que o Corinthians já estava psicologicamente num jogo bagunçado, daquele que você tenta ir no ímpeto, assim, e nada se resolve. Isso para o atleta é ruim. Ainda mais se você for ver atletas que naturalmente têm uma determinada experiência, mas eles não têm um convívio tão grande, longo, né? Tão longo para você criar essa afinidade e você conseguir se consertar dentro de campo, coisa que ficou claro hoje que ele não conseguiu. Porque primeiro tempo o Corinthians eu achei bastante objetivo, né? O Corinthians, por exemplo, olha, só pegando aqui, anotei as ótimas chances que o Corinthians teve no primeiro tempo. Com 1 minuto, o Memphis recebe na esquerda, dá um cruzamento perfeito para o Yuri, né? Pelo chão. O Yuri já fez a menção para chutar, veio a bico da chuteira do jogador do Racing e desvia para escanteio. Depois tem o gol, né, que o Corinthians faz 1-0 aos 6 minutos. Aliás, o gol, perdão de interromper, o gol tem para mim uma decisão muito equivocada do goleiro, né? Ele sai numa bola, né? Ele podia ter fechado o gol. O Yuri fica com muito pouco ângulo para uma finalização. Praticamente zero ângulo. Que fosse potente, que pudesse ser de fato perigosa. Quando ele sai daquela maneira, ele dá a opção do Yuri do toque por baixo para encontrar um gol vazio. Se ficado ao lado da trave. Era muito difícil ele sofrer o gol. É verdade. Aquele saltinho dele, a bola só podia passar por ali. Mas foi uma jogada bem tramada ali por Yuri. A visão do Memphis é algo muito diferente dos demais, né? E o Yuri finaliza muito bem. De esquerda, sem ângulo, ele consegue bater por baixo. É uma fase espetacular. Isso. Depois, o Yuri recebe uma bola no contra-ataque, dá um passe de primeira para o Memphis, né, que o goleiro chega por pouco na frente do goleiro. O mérito ali é todo o goleiro, porque a bola foi muito boa. Muito boa, né? E por questão de frames de segundo ali, o Memphis não conseguiu fazer o gol. E depois, tem o Garro mete a bola pro Yuri, ele tenta limpar o goleiro ali e acaba... É o lance que ele desvia com o pé, né? O Yuri tenta limpar o goleiro, o Garro bota pro Yuri, o Yuri tenta desviar, tirar do goleiro para fazer o gol, o goleiro toca com o pé e não permite o drible, né? Tem um lance que dá metida pro Garro, que o Yuri tá livre, completamente livre. Isso. E ele não toca, né? Ele opta por chutar, o goleiro pega. Ali, para mim, foi a melhor chance do Corinthians. Se ele rola pro lado... Ela não se converte numa grande finalização, mas é uma situação de gol muito clara. E era um jogo, se você for ver, os dois times, quando atacavam sem a chegada desse meio campo, né? Então, você tinha a possibilidade... O Racing começou a sair pro jogo. Deixou espaço pro Corinthians, o Corinthians aproveitou bem. Se o Corinthians conseguisse estar na frente do placar, ele ia seguir tendo essas possibilidades. Só que daí, a partir do momento que o Racing vira o jogo, ele tem um jogo muito mais tranquilo nesse sentido, que o Corinthians teria que estar mais organizado, mais inspirado para fazer o jogo acontecer. Se por um lado o torcedor do Corinthians fica chateado, né? Porque o Corinthians tinha totais condições de avançar a final da Sul-Americana, né? Para fazer essa eliminatória bem parelha, né? Bem parelha, né? Tinha condições de ultrapassar pelo Racing e chegar na decisão contra o Cruzeiro. Agora é foco total, né? Eliminado já da Copa do Brasil pelo Flamengo e agora da Sul-Americana pelo Racing, o Corinthians tem foco total para no Campeonato Brasileiro fazer a grande missão que foi dada ao Ramon, né? Porque eles chegam com qual intuito, né? E não esconde de ninguém o principal objetivo do clube, que era
salvar o Corinthians do rebaixamento. Hoje o Corinthians já está fora da zona, ainda muito ameaçado, mas conseguiu sair da zona do rebaixamento, que não parecia assim tão simples, né? Então agora são 7 rodadas até o fim do ano para garantir o Corinthians na Série A. Agora o calendário, né, melhora um pouco, tem um pouco mais de tempo para treinar, o jogo de segunda descansar é enorme, jogadores. né? Porque ele mexe demais nas duas pontas da tabela do campeonato. Sim, né? é. Esse Corinthians e Palmeiras é um jogo enorme. Olha aí, ó, a tabela do Corinthians a partir de agora. Ó. São 3 jogos em casa, né? Dos próximos 4 do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras na próxima segunda-feira, né? Dia 4, na Neoquímica Arena, né? Corinthians, então, tentando fugir do rebaixamento e atrapalhar os planos do Palmeiras, de título, certeza. né? Porque o corintiano, nessa hora, pensa em sair Isso do é rebaixamento, mas também em atrapalhar o rival nessa busca pelo tricampeonato. Porque o Palmeiras entra desse jogo podendo retomar a liderança provisoriamente. Isso. Se ele ganhar. Isso. O Botafogo vai jogar na terça-feira. Exato. Aí depois o Corinthians vai ao Barradão enfrentar o Vitória, num confronto direto, né, na luta contra o rebaixamento. Depois recebe o Cruzeiro no dia 20. Esse jogo está marcado para 3 dias antes da final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro joga no dia 23 a decisão no Paraguai contra o Racing. Esse jogo pode ser que passe Então, para 19. É né? isso que eu ia dizer. É bem possível que esse jogo passe para o dia 19. E a CBF, imagino eu, que tenha adorado a eliminação do Corinthians. Por quê? Porque haveria mais um problema caso o Corinthians passasse para a decisão, que seria esse jogo contra o Vasco. Porque o jogo está marcado para o dia 24 e esse jogo teria de ser adiado. E não há datas. A gente citou aqui... Aliás, o jogo não pode... Esse jogo... A questão é que tem Brasil e Uruguai, né? Tem Brasil na terça-feira. Então, mas esse jogo, por exemplo, do dia 24, se o Corinthians tivesse passado, o Cruzeiro, por exemplo, joga também no dia 24 contra o Grêmio. É um jogo que vai ter que ser remanejado. Se o Corinthians tivesse passado, esse Corinthians e Vasco também não poderia acontecer nesse final de semana. E aí eu estava analisando ali com o pessoal da edição aqui do Troca de Passes, onde poderia ser encaixado, né? Esses 2 jogos. A única data que temos disponível no nosso calendário é durante a data FIFA. Não há outra alternativa. Não tem alternativa. A única alternativa é que Corinthians e Vasco agora não vai precisar mexer. Mas Cruzeiro e Grêmio vão ter de jogar no meio da próxima data FIFA. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense que está voando também. Também é. Então, assim, não tem solução. A CBF deve ter agradecido a eliminação esse jogo do com o Corinthians. Cruzeiro provavelmente não vai poder passar para terça, porque tem o Brasil e Uruguai. Na véspera puxar para uma segunda, então. De repente... Puxar para uma segunda-feira, então. De repente jogam na terça mesmo. Aí. O jogo do Brasil à noite, eles jogam esse jogo para mais cedo. Porque senão vai ter que jogar no sábado e na terça-feira, né? Mas de toda maneira, terça-feira é o jogo da seleção. O jogo na quarta com a viagem para o Paraguai. Deve ter a mesma exigência da Conmebol, a mesma exigência de prazo. E isso aí, conversando com os 2 clubes, porque como vai ter esses 11 dias da data FIFA, não precisa necessariamente só jogar ou na terça ou na segunda. Tem as outras datas para trás que eles podem querer se pegar num final de semana e ter mais tempo o Cruzeiro jogar depois essa final. Sim. Também é possível, né? Sim. Mas vai ter que ser nessa data FIFA. Ou seja, se Corinthians ou Cruzeiro tiverem jogadores convocados, o Corinthians costuma ter, por exemplo, o Martínez, né, e o Félix Torres. São os 2 jogadores que têm sido convocados. O Carrilho não tem ido, né? Não tem ido. Ultimamente não tem ido. Então seriam 2 desfalques. No caso o do Vasco, se fosse jogar, aí não, nem convém a gente falar, porque não vai acontecer mais. Mas Cruzeiro e Grêmio, provavelmente, se esse jogo realmente for transferido para a data FIFA, né, vão ter que jogar sem, por exemplo, o Grêmio sem Soteldo, né? Vila Sante. Sem Vidia Sante. O Cruzeiro tem tido jogadores convocados. Matheus Pereira, né, de repente. Né? Foi na última. Se ele estiver na lista do... Aí vai depender da convocação. Romero. Enfim, vamos acompanhar. Amanhã tem a lista do Dorival, né? 3 da tarde. Isso. A convocação do Dorival Júnior para as 2 próximas partidas, as 2 próximas rodadas. Ou seja, nosso calendário continua insano, né? Agora se espremeu. Não é fácil. Vamos continuar aqui para mostrar os outros jogos do Corinthians nessa sequência, até o fim do Campeonato Brasileiro. Depois o Corinthians vai a Criciúma, jogar contra o Criciúma na 36ª rodada do Brasileirão, dia 1º de dezembro. Aí dia 4 recebe o Bahia, na Neoquímica Arena. E na última rodada vai enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre.
Esses são os compromissos. O Campeonato Brasileiro não costuma ter muita moleza, né? Mas a tabela é meio assustadora, né? Não é fácil. Esses 2 jogos, desses próximos 4, lógico, apesar que vai pegar Palmeiras, mas é em casa. Vitória fora. Apesar de ser fora, um confronto direto, que você pode realmente abrir algo. E depois 2 jogos em casa, né? Que é Cruzeiro e Vasco, são importantíssimos, é óbvio, né? Porque desses 4 tem 3 em casa, o Corinthians joga, e um confronto super direto. É isso. E o Corinthians... O Corinthians pode entrar em campo para jogar com o Palmeiras na zona de rebaixamento, porque o Bragantino e o Atlético Paranaense jogam no sábado. Tem esse não componente. Um com o outro. O Bragantino joga com o Cuiabá e o Atlético Paranaense joga com o Vitória, os 2 como mandantes. Tem esse componente talvez emocional ainda aí para o Corinthians de poder fazer o seu jogo contra o Palmeiras, um clássico na Neoquímica Arena, voltando à zona do rebaixamento. O Juventude também joga no sábado, recebe o Fortaleza e também, se vencer também, ultrapassa o Corinthians. Pois é. Você imagina o ambiente para esse jogo de segunda-feira. Tá todo mundo muito junto ali, né? Naquela parte de trás do Campeonato Brasileiro. Veja que Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense tem 34 pontos, o Corinthians e o Vitória 35, né? Todo mundo, são 5 clubes com uma diferença de apenas 1 ponto, né? Tem um detalhe, né? Agora já está difícil para o Corinthians, né? Com a eliminação, com o risco de rebaixamento, mas pode piorar, né? Porque o Corinthians sofreu um transfer ban, né? Por falta de pagamento. A notícia está lá no GE, olha só. O Corinthians tinha uma dívida com o Balbuena, algo em torno aí de 7 milhões de reais. E o Corinthians, então, está proibido pelas próximas 3 janelas de transferência de contratar jogadores. E não tem como recorrer. Isso aí pode pagar. Ou paga ou não se libera para contratações. Isso enquanto não há a questão do fair play financeiro, tem essa questão da FIFA. Vem de fora. Isso aí menos mal que tem, porque você tem que acertar. Né? É o único freio que tem nessa questão de não pagamento. E se for ver, naturalmente, pelo esse histórico do que vem do passado, tem outros transfer ban, outras bombas para estourar, porque o Corinthians ainda não conseguiu organizar tudo. Tem outros clubes reclamando que não receberam o pagamento. Normal, porque é muita conta que tem desorganizada para eles poderem pagar tudo agora. E aí vem essa questão da parte financeira do Corinthians e se diz que, de repente, estão querendo que o Lu saia. Então, é um ponto que você nem começou a arrumar, tem uma pressão, acho que política. Que de repente não ajuda, né, cara, nessa situação, porque vão ter bombas para estourar, isso é um fato. Então, se o Corinthians não conseguir organizar, pode ser o presidente que for. O valor que tem a curto prazo vai seguir estourando essas bombas e a FIFA ela vai trazer transfer ban mesmo e você vai ter que se virar, pegar dinheiro de algum lugar para poder não ficar bloqueado. Pois é, vai ter que haver uma negociação aí, né? E o Balbuena vai ter que concordar, né? Em receber, de repente, parcelado, alguma coisa uma assim. parte, Enfim, o Corinthians vai ter que se livrar dessa dívida aí com o Balbuena. Por mais que ele tenha contratado bastante esse ano... Não vai acontecer, né, montado uma base, eu acho que de alguma maneira... 7 milhões de reais para um clube do tamanho do Corinthians, não é uma dívida gigante. Para a arrecadação que o Corinthians tem, né, para uma temporada, é algo... Entre aspas, simples para se pagar. Só tem que arrumar uma maneira que garanta, né, para o credor, na verdade, seja ele quem for, para poder receber. Exatamente por aí.